Muito bem, nono ano, aula de matemática, unidade 1, faremos a revisão. No vídeo anterior ali a gente tinha as orientações, como acessar o formulário, dando uma dica ali para nossa querida aluna Osana, né? Hoje é dia 21 de agosto de 2020 e o Samuel também tem que apresentar, Kézia, tem que apresentar até segunda às 14h30 a tarefa, né? Vai lá na correção lá da tarefa 1, no dia 20/8, que tá na planilha, ou vai pelo Clipe Escola, acessa o link ali, faz tudo direitinho e responde conforme as orientações daquele vídeo ali que a gente pegou o celular da Osana para compartilhar e ver como é que funciona. Beleza? Então tá, vamos para a unidade 1, revisão dos exercícios da unidade 1, justamente, né, para tu tirar aquelas dúvidas, porque a gente está na correção da tarefa 1, né, e quem não entregou ainda vai poder entregar na correção. Então, a Maria vai falar conosco, então, nos dizendo as suas dúvidas. É contigo, Maria! Fala daí! É a nossa correspondente. Fala aí, Maria! Tá, tem que me lembrar ali a questão 5, se tu puder falar da questão 5. É o quê? Só um pouquinho, Maria, eu vou dar uma olhada ali na questão 5. Para um pouquinho que eu vou sair aqui. Opa, só um pouquinho. Escreveram alguma coisa aqui. Era uma de equação. Tá, tudo bem. Deixa eu dar uma conferida então aqui, tá, Maria? Só um pouquinho. Questão 5, a gente vai ver uma parecida na unidade 1, tá bem? Eu vou... Tá. Nono ano aqui, vamos pegar no formulário... Vamos visualizar a questão 5, então. Deixa eu visualizar. Eu vou ter que digitar aqui um monte de coisa. Tá demorando para abrir, eu não sei porquê. Ó, tá, visualizei. Vamos botar aqui. Vocês não estão enxergando, eu não compartilhei a tela, tá? Mas é só para eu poder ver ali quem é a questão 5. Questão 3, 4. Questão 5 de simplificação das raízes, né? São as raízes que ele está trabalhando ali. Então, as operações com raízes. Tá, potenciação, radiciação ali. Adição, multiplicação. Vamos começar com exemplos ali na página 41, tá? Que é a adição de radicais. Pode ser? Então tá. Na página 41, as adições de radicais. Na verdade, na página 43, tá? Vamos começar com o exercício de número 2. Só para adicionarmos raízes. Não, é isso. O exercício de número 2, pegar um bem interessante, ó. O item B. Tá? De novo, página 43, exercício 2, item B. Tá? Que a gente vai falar de adição. Olha, ali nesses exercícios de simplificação aqui, não tem nenhum de adição, tá? Mas é importante a gente ver também as propriedades na adição. Não tem nenhum de adição, a gente já vai fazer de multiplicação e divisão. É o que está pedindo ali no exercício 5. Mas vamos ver esses aqui de adição algébrica. Pensa comigo. 3 raízes de 8 menos raiz de 18 mais 2 raízes de 32. Só pode somar ou subtrair. Isso só vale para adição e para subtração de raízes. Só pode somar ou subtrair, ou seja,
fazer adição algébrica é quando os índices são iguais, tá? Aqui os índices são iguais e que mais? Os radicandos devem ser iguais também na adição, tá? Olha, os radicandos são todos diferentes, 8, 18 e 32. Entretanto, se tu pegar e simplificar as raízes, e essa é uma operação que a gente vai utilizar sempre ali para multiplicação, para divisão, quando os índices são diferentes na multiplicação ou na divisão, tá? Por exemplo, então, eu não estou com a tela do Team Link aqui, eu quero ver se vocês estão falando alguma coisa. Tá. Então, aqui nesse exemplo aqui, se precisar, escrevam no chat ali ou abram um áudio, tá? Então, 2 aqui, 4, 2, 2, 2 e 1, né? Fazer grupos de 2 fatores iguais, esse número aqui fica dentro da raiz. O que eu vou copiar? O 3 aqui, vezes um grupo de 2 fatores iguais, tá? Um representante aqui, dentro da raiz ficou esse número 2 aqui, menos, agora 18, começa com 2, dá 9, 3, dá 3, 3, dá 1, faço o grupo de 2 fatores iguais, um representante do lado de fora, não tinha nada do lado de fora, do lado de dentro ficou o número 2, mais, escrevo esse 2 vezes. Para o 32, mesma coisa. 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Grupos de 2 fatores iguais. Quantos grupos? 1, 2, e quem é o representante? Olha só, 2 grupos. 2 grupos do representante 2. Esse 2 aqui era o que já estava fora, e dentro da raiz ficou este número 2. Agora observa que eu tenho 3 vezes 2, 6, a raiz de 2 continua, menos 3, raiz de 2 é esse número aqui, 2 vezes 2 ao quadrado dá 8, né? 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8, mais 8, raiz de 2. Eu observo os coeficientes, 6 menos 3 dá 3, e 3 mais 8 dá 11. 11 o quê? Raízes de 2. Então, na adição, eu trabalho deste jeito, certo? Eu vou dar uma pausa aqui na gravação, porque enquanto vocês absorvem aí, tenham dúvidas, né? Pode escrever alguma dúvida sobre esse exercício, eu vou no banheiro bem rapidinho e já volto. Então, vou fazer uma pausa aí, tu prepara a tua pergunta que a gente já vai passar para a multiplicação. Valeu? Retornando então. Bora? Posso apagar isso aqui? Alguma dúvida? Oi. Tem uma outra dúvida. Pode perguntar. Eu tenho uma dúvida na H. Ah, boa. Tu quer falar o comentário que eu fiz? Aham. Pode falar. Raiz de 3 sobre 2. Assim, ó, Maria, o comentário que eu fiz na H. Tu quer comentar? A questão, acho que eu sei. Só um pouquinho, deixa eu ver. Que 5H, né? Ó. É raiz de 3. É assim, é raiz de 3. Deixa eu ver, uma única raiz, sim. Raiz de 3 sobre 2. Ó. Raiz de 3 sobre 2. Dividido. Por raiz de 1 sobre 2. É isso aqui que tu tem que fazer, né? Deixa eu ver aqui. Olha só. Isso aqui é divisão de raízes, tá? Eu vou pegar uma bem parecida para a gente fazer. Multiplicação. Deixa eu ver, na página 46. Divisão. Tá aqui, ó. Bom, tem vários. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui na página. Esse é de mesmo índice. Tá. Vou montar uma parecida para ti, tá bem? Raiz de 3 sobre 2 dividido por raiz de 1 sobre 2.
Quando os índices são iguais, bom, aí é beleza, tá? Vou pegar dois números aqui, bem tranquilos para tu verificar. Como exemplo para fazer essa aí, tá? Raiz de 18 sobre 50 não, vamos ver. Ai, meu Deus. Sobre 35, ótimo. Tá? Dividido por raiz de, mesmo índice, bem parecido com aquela ali. Dividido por raiz de 14 sobre... Não, vamos botar o denominador 14 embaixo. Acho que vai ficar legal. Dividido por 14, pode ser sobre 15. Eu acho que sim. Simplificar esta expressão aqui, tá bem? Bem parecida. Esse aqui até tem alguns números um pouquinho maiores, é até melhor para a gente verificar as propriedades. Olha só, então divisão que tem mesmo índice, olha, a divisão de duas raízes de mesmo índice pode ser a raiz da divisão. Essa é a propriedade. Tu pode botar a mesma raiz, uma única raiz para as duas raízes. Daí tu escreve ali, ó, 18 sobre 35 e dividido por 15 sobre 14. Isso vale para a divisão e para a multiplicação de raízes. Para adição, nem para subtração, tá? Mas para multiplicação e para divisão, tu pode botar tudo dentro da mesma raiz, desde que os índices sejam iguais. Aqui o índice é 2, aqui o índice também é 2. Então agora eu tenho que trabalhar com a operação dentro da raiz. Pensa comigo. Divisão de duas frações, como é que funciona? Eu pego a primeira e copio e multiplico, a divisão transforma em multiplicação, né? Multiplico pelo inverso da segunda, 14 dividido por 15. Inverti a segunda fração. Então eu estou preocupado agora com a operação de divisão ali dentro da raiz, certo? Então o que eu tenho? Olha, eu observo simplificação nessa multiplicação aqui, ó. 18 eu não consigo simplificar com 35, 18 eu consigo simplificar com 15. Tem divisor comum? Tem, 3. É melhor do que sair multiplicando, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. É melhor simplificar antes, tá? Mas se tu quisesse, daria para multiplicar 18 por 14, 35 por 15, depois ao final tu teria que simplificar. Mas eu observei aqui, ó, 18 dá para dividir por 3, 15 dá para dividir por 3. E não é problema tu estar em casa, na tua casa ali, ó, tu faz a operação, pode verificar na calculadora se tu está fazendo certo. Tá bem? É uma dica ali para tu não ficar muito, não perder muito tempo, tá? Ó, verifica na calculadora, 18 dividido por 3, se tu errar, aí tu sabe, opa, tem alguma coisa de estranho. 18 dividido, mas tem que indicar qual é a divisão, a simplificação que tu está fazendo. 18 por 3 dá 6, tá? Sobre 35 vezes 14. 15 dividido por 3 dá 5. Pronto. Daí tu observa aqui, ó, que 14 e 35 tem divisor comum também. 14 não tem para simplificar com 5, 14 tem para simplificar com 35. Os dois tu consegue dividir por 7. Então, 7 em cima e 7 embaixo. Então, dentro da raiz tu vai ter o número 6 vezes 14 dividido por 7, tu já pode colocar numa única fração, ó, 2, 35 dividido por 7 dá 5 e vezes 5 embaixo aqui, tá? Agora observa, raiz quadrada
é fazer grupos de 2 fatores iguais. Então, pensa comigo aqui, ó. Tu pode obter 12 sobre 25, né, se tu quiser. Mas, se tu fatorar o 6, olha só o que tu tem ali no 6, ó. 3 vezes 2, que é 6, e vezes esse 2 aqui, ó, que é 2. E embaixo, tu tem 5 vezes 5. Lembra que para cada grupo de 2 fatores iguais, um representante do lado de fora da raiz. Então, eu tenho 2 fatores iguais aqui, tenho 2 fatores iguais aqui. Então, do lado de fora da raiz ficou um representante de 2. Dentro da raiz ficou esse 3 aqui. E fora da raiz, um representante aqui, ó. Pronto. Bem simplesinho, tá? Com simplificação. O prof. Wag fala sempre, né? Simplifica que simplifica, tá? Então, esse aqui é um exemplo na divisão. Na divisão com índices iguais, né? Certo? Mais alguma dúvida? Deixa eu baixar um pouquinho a tela aqui para vocês enxergarem tudo. Deixa eu ver. Pode perguntar. Quer ver uma de multiplicação também? Só deixa eu ver no formulário aqui se tem de multiplicação com índices diferentes. Para um pouquinho. Ah, tem até ali, ó, no item L, tem multiplicação com divisão e índices diferentes. Eu vou fazer uma dessas com vocês então. Ó, multiplicação e divisão com índices diferentes. Eu vou selecionar aqui. Ah, tá, ó. Bem certinho. É um exemplo bem bom para a gente ver. Tá? Exercício, página 48, exercício 2, item F. 42,2,F. 48. Vou botar nesse lado aqui. 48,2,F. Posso apagar aqui? Muito bem. Ó, então, para fazer esse tipo de exercício aqui, ó, que está bem parecido com o item L, que é 5 item L, tá? Com índices diferentes, para a gente não se perder, tá? Ó, o item F, aqui, ó, da página 48, o exercício 2, o item F, tá? Esse aqui é um típico exemplo da Q5 item L, tá? Para tu fazer bem parecido. Q5 item L. Quando os índices são diferentes, nós calculamos o MMC entre os índices. E é bom escrever os números de forma fatorada. 5 é primo, já está na forma, né? Não tem o que fatorar. 6 dá para escrever como 2 vezes 3. 15 dá para escrever como 3 vezes 5. É melhor fazer assim? Sim, é melhor na forma fatorada, porque daí tu já vai conseguir equilibrar os expoentes, tá? Primeira coisa, os índices 4, 3 e 2. Parece zero ali, né? 4, 3 e 2. Eu quero um mesmo índice para os 3. 4, 3 e 2. MMC, então. Começa com 2. 2, 3, 1. 2. Podia ser 3, não teria problema ali. Mas só pela ordem. 2 dá 1, 3, 1 e 3, 1, 1, 1. Bom, a raiz comum, então, tem que obter uma raiz comum para os 3. A raiz comum vai ser
2 vezes 2, 4 vezes 3 vai ser 12. Esta é a raiz comum. Então, então observa aqui, ó, a raiz de índice 4 na forma fatorada, o radicando na forma fatorada é 5, vezes a raiz de índice 3 na forma fatorada vai ser 2 vezes 3, tá? E a raiz quadrada ali, radicando 15, 3 vezes 5, com o índice 2. Uma é índice 4, outra é índice 3, outra é índice 2. E eu quero que todas tenham índice 12. Então eu vou fazer uma única raiz aqui, ó, com o índice 12. O que a gente escreve? A gente escreve todos os fatores e os fatores do denominador e equaciona os expoentes. Primeiro 5 vezes, depois o 2, depois o 3, depois o 3 e depois o 5. Tu só vai poder simplificar depois que tu equacionar os expoentes de cada um deles. Daí é que tu vai poder equacionar. Tem um barulho aí acontecendo aí. Eu não sei o que. Ô senhor. Oi. Fala aí. Eu não sei se pode, mas tu consegue cortar o 5 de baixo com o 5 de cima? É isso que eu tô falando agora, Bernardo, tá? Assim, ó, esse aqui tem índice 4, esse aqui tem índice 3, isso aqui tem índice 2. E não posso ainda simplificar, é justamente isso, eu não posso cortar ainda esse 5 com esse 5, antes eu tenho que transformar todos os índices que são diferentes no índice 12. Como é que eu equilibro isso? Eu tenho que calcular os novos expoentes. Eu só vou poder simplificar, e eu vou poder só depois de calcular os novos expoentes. Tu vai ver que para cada um deles eu vou ter um novo expoente. Por que eu tenho um novo expoente? Porque eles tinham índices diferentes, agora todos eles vão ter índice 12, tá? Mas para poder simplificar, só depois que eu equilibrar os expoentes. Vamos ver, ó. Raiz de índice 4 com o expoente 5 elevado no expoente 1, aqui, ó, quando não aparecem os expoentes, todos eles são expoente 1, tá? Como é que eu faço? Bem simples. Pega o índice do número aqui, ó, 12, tá? Divide pelo índice, por esse índice aqui, 4, 12 dividido por 4 dá 3. Esse número 3 é que tu vai multiplicar esse expoente aqui, ó, que não estava aparecendo. 3 vezes 1 dá 3. Agora, para esse 2 aqui, eu vou olhar para esse índice aqui, ó. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Então, esse 3 aqui ficou com o expoente 4. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Agora que eu coloquei as três raízes dentro de uma única raiz e já equilibrei os expoentes, agora sim eu posso fazer cancelamentos. Olha só, eu tenho 3 fatores de 5 em cima e 6 fatores de 5 embaixo. Eu posso simplificar? Sim. Os 3 fatores de cima eu vou colocar com 3 de baixo. Vai restar 3 embaixo. Da mesma forma, eu tenho 4 fatores de 3 em cima. Eu vou simplificar com 4 dos 6 fatores de 3 embaixo. Então aqui, ó, pensa comigo. Eu tenho 3 fatores de 5. O que são 3 fatores de 5? 5 vezes 5 vezes 5. E aqui 6 fatores de 5. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 6 fatores, né? Então, 3 desses fatores aqui, ó, eu vou cortar com 3 do total de 6 fatores. Aqui embaixo vai sobrar 3 fatores de 5. Dos 4 fatores de 3 que eu tenho em cima, eu vou simplificar com 4 do total de 6 fatores aqui.
Então, se eu tenho 4 fatores de 13 aqui em cima, eu cancelo, melhor, não vai sobrar nenhum fator de 3, né? Aqui também não sobrou nenhum fator de 5. Aqui não vai sobrar nenhum fator de 3. Entretanto, dos 6 que eu tenho aqui embaixo, vai me sobrar 2 fatores de 3. Porque 6 menos 4 é 2 que sobra embaixo. Então, o que restou dessa raiz aqui? Uma raiz de índice 12, tá? Do número 2 na 4, porque em cima não sobrou nenhum fator de 5 e não sobrou nenhum fator de 3, dividido por, embaixo sobrou 2 fatores de 3 e 3 fatores de 5, tá? Então, na prática, isso aqui vai ser igual a raiz de índice 12. 2 na 4 é o número 16, ok? 3 ao quadrado é 9, e 9 vezes, 3 ao quadrado é igual a 9, 5 na terceira é 125, 9 vezes 125, 10 vezes 125 é 1250, né? Então eu abato 125, né? De 1250, 1125 é 9 vezes 125, 1125. E aqui terminou, tá? Não vou pedir, nesse caso aqui, para racionalizar denominadores. Conseguiram entender aqui todo? Claro, poderia, de repente, fazer passo a passo, né? Não precisaria cortar direto aqui, poderia dar mais um passo aqui, fazer a propriedade de potências, né? Diminui 3, bota esses 2 fatores na parte de baixo, bota esses 2 fatores na parte de baixo. Por que na parte de baixo? Porque na parte de baixo é que tem mais fatores, daí para não ficar com expoente negativo. Mas aqui é um típico exemplo, o item F é um exemplo da Q5 item L, tá? Quero que vocês façam com tranquilidade essa questão aí, façam bem direitinho, tá? Se quiser que eu abra aqui, daí tu me fala, né? Não entendeu muito bem todo esse desenvolvimento aqui, eu posso abrir um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais para tu poder sentir segurança na hora de desenvolver. E aí, o que vocês me falam? Cri. Eu caí? Foi isso que aconteceu? Ou vocês estão aí? Não, me fala aí se vocês estão aí, senão eu fico meio complicado aqui. Caí? Tô aqui. Ah, não, pensei que eu tinha caído, que eu tivesse caído. Tá? Alguma dúvida? Não entendi. Deu uma travada aqui. Ah, deu uma travada. Pode ter. Eu fiquei preocupado, eu tava falando e ninguém me respondia. Muito bem. Alguma dúvida? O que vocês querem fazer mais? Quem recebeu, por exemplo, o feedback e não entendeu alguma coisa ali do feedback que eu dei para vocês, que eu enviei para vocês, pode perguntar, professor, eu não entendi o que tu quis dizer com isso aqui, né? Porque às vezes até a gente se adaptar à linguagem ali que o professor utiliza para mostrar, para argumentar, né? Para ver assim, cuida desse detalhe aqui, tu errou nesse detalhe aqui, até a gente se acostumar. Então a linguagem às vezes demora um pouquinho, mas se vocês quiserem fazer o comentário dos meus comentários, não tem problema nenhum, podemos fazer também. Fala, Bernardo. Vou dar até uma pausa no vídeo aqui, vocês não falam nada.
tá gravando então aqui o item E. Então o que a gente observa aqui? Raiz quadrada de 3, eu tenho que verificar, eu tenho que botar uma raiz de mesmo índice, que é raiz quadrada. O número que eu quero tirar de dentro da raiz é essa base 3 aqui, e para verificar esse expoente, eu só subtraio o índice aqui pelo expoente aqui. 2 menos 1, que não está aparecendo, né? 2 menos 1, o expoente desse aqui é 1, é o que completa para tirar de dentro da raiz. Começa sempre por baixo, tá? Então embaixo aqui tu tem raiz de 3, se tu escreveu raiz de 3 aqui embaixo, e em cima tu também tem que escrever o mesmo número, a raiz de 3. E agora começa distribuindo. Lembra que aqui é um número que a gente vai chamar de composto, né? Porque tem uma adição. Então raiz de 3 multiplica o 3, raiz de 3 multiplica raiz de 3. 3 vezes raiz de 3 está aqui. 3 raiz de 3 é só botar um do lado do outro, eles não têm mesmo índice, né? Bota um do lado do outro. E raiz de 3 vezes raiz de 3, tu bota tudo dentro da mesma raiz e conta os fatores, são 2 fatores. E aqui embaixo também, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, tudo dentro da mesma raiz de mesmo índice, isso mesmo que eu escolhi, né? Raízes de mesmo índice, e conta os fatores, 2 fatores de 3. Agora, observa aqui, ó, aqui não tem muito o que fazer agora, mas raiz quadrada de 3 ao quadrado, cada 2 fatores iguais, um representante, foi o que eu escrevi aqui. Tá? E mesma coisa no de baixo. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, cada 2 fatores iguais, um representante do lado de fora, do lado de dentro da raiz não ficou nada nem aqui, nem aqui. Certo? Como é uma adição com denominador comum, 3 ali, eu separo em 2 raízes, porque ambos os números aqui dá para simplificar por 3. Ó. 3 raiz de 3 dividido por 3 e 3 dividido por 3. 3 raiz de 3 dividido por 3 é só raiz de 3 ali, porque eu simplifiquei o fator 3 em cima com o fator 3 embaixo. E a mesma coisa, 3 dividido por 3 dá 1. Essa aqui é a resposta final. Vamos partir para página 54, exercício 1, item F. Pode ser? Posso apagar? Escreve aí para mim se eu posso apagar, sim ou não. Pode. Beleza. Vamos ver o item F. Cinquenta e quatro, 1F. Ah, essa aqui é importante, ó. Lembra aquilo que eu falei para vocês do índice, né? Tá. 54, 1F. Ó, multiplica, encontra uma raiz de mesmo índice, senão não dá para multiplicar, certo? O número que tu quer tirar de